mostrar para você, tá? Beleza. Então, aí, eu consegui puxar a primeira aula. Eu vou voltar na primeira aula para você e, de certa forma, até me ajuda um pouco, porque a primeira aula, por problemas aí na primeira aula, eu não consegui gravar. Então, eu vou gravar essa aula e depois eu disponibilizo por uma outra turma de outro dia que tem, tá? Tudo bom. Então, assim, cadeia de suprimentos, Rubens, supply chain é uma tradução. Supply é suprimento e chain é corrente, é cadeia, né? E às vezes os autores usam os termos tanto supply chain como cadeia de suprimento. Então, eu vou tentar padronizar o máximo possível, mas às vezes eu pego um autor, um outro autor, o autor usa um termo diferente, mas é a mesma coisa, tá? É uma E lógica. é a mesmíssima coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as empresas hoje elas não são mais isoladas, elas não pensam mais de maneira isolada, né? A competição agora não é mais entre empresas, é em cadeia de suprimentos. Então, vamos imaginar aqui uma empresa, por exemplo, a Sadia. A Sadia é uma com frango, só com frango, né? Então, se a gente imaginar a cadeia de suprimentos, antes mesmo de eu falar de conceitos contigo, a cadeia de suprimentos você pode imaginar que começa lá no fornecedor da matéria-prima da Sadia. A Sadia não tem granja, Rubens. A Sadia ela compra frango de produtores diferentes, de cooperativa, de empresas que, que criam frangos, né? São granjas, não é isso? Sim. Então, a primeira coisa que você tem que colocar em mente é que cadeia de suprimentos geralmente não é de uma empresa só. Tá? Então, você pode ter lá no começo o fornecedor do frango, uma granja, que é a empresa Granja SA, que fornece o frango para a Sadia. A Sadia, ela mata o frango, ela corta o frango, limpa, etc., joga na forminha, separa, né? Às vezes vende o frango inteiro, às vezes vende o frango separado por pedaços, cabeça não, né? Coxinha, asa, peito, né? E ela sai dali do frigorífico para um canal de distribuição. Nada, né? Esse distribuidor pode ser, a gente vai mostrar depois, pode ser dela mesma, ou pode ser de terceiros, ou a Sadia pode distribuir diretamente para o supermercado. Tá? Então, cadeia de suprimentos é tudo isso aí. Então, Engloba ela tudo isso, né? Em é relação à logística de separação. exatamente. Tudo. Você está começando a entender a diferença de cadeia de suprimento para a logística. A logística ela é dentro de cada uma caixinha dessa. Então, eu Sim. tenho uma logística da granja para o matadouro, que é aquele caminhão de frango vivo, né? Aquilo ali é uma logística de transporte, tá? Internamente, a Sadia tem uma logística. Ela pega lá todo aquele material, tira ali da linha de produção e manda, por exemplo, para o frigorífico, tá? Ali tem outra logística. Tem uma logística também de estoque, que você manuseia o estoque. Isso a gente vai ver depois, tá? Então, olha só, hoje em dia, a primeira noção que a gente tem que ter é que não existe mais competição de empresa contra empresa. A Sadia, ela não compete com a Seara, por exemplo. Ela é a cadeia de suprimentos da Sadia que compete com a cadeia de suprimentos da Seara. Porque se você pensar bem, quando você vai atender as vontades, as necessidades do cliente, vontade e necessidades do distribuidor, você tem que ter uma cadeia de suprimentos muito bem alinhada, muito bem, vamos dizer assim, treinada, como se fosse uma equipe de futebol, né? Você tem que ter desde lá do goleiro até o atacante, tem que estar bem arrumadinho,
tem que ter uma comunicação boa. Sincronizado, né? Todo mundo já sabendo como é que funciona. Ah, eu vou lá para frente, tu já sabe que tem que jogar a bola para mim. Olha, quando eu Exatamente. for chutar a bola, tu já fica ali perto do gol ali, que tu é mais alto. Então tem toda uma preparação antes do jogo, né? Exatamente. Hoje em dia, a cadeia de suprimento, ela tem ferramentas de TI, de tecnologia de informação, que funcionam exatamente dessa maneira, tá? Quando a Sadia ela demanda o produto em seu sistema, toda a cadeia dela, dos seus granjeiros, né, sabe que ela está precisando de frango, que ela vai precisar de frango. Às vezes tem um pico de consumo alto e a gente precisa acelerar a cadeia, ela tem que estar bem conjugada, tem que estar bem alinhada, tá? Então, a primeira ideia que você tem que ter é que não existe mais competição de empresa contra empresa, e sim competição de cadeia contra cadeia. E a cadeia, ela não é uma cadeia de uma empresa só. Ah, pode existir cadeia de empresa só? Uma empresa só? Pode existir. Pode existir uma cadeia de suprimentos em que o fornecedor da matéria-prima é, é da mesma empresa que distribui lá na ponta. Entendeu? Por exemplo, ali o Grupo Líder, tem uma fazenda ali em Castanhal. Já conhece Belém direitinho aqui, Castanhal? Já conhece? Castanhal ainda não fui para lá. Então, Castanhal tem uma fazenda, o Grupo Líder tem uma fazenda de gado, tá? Fazenda Santa Maria. Essa fazenda, ela fornece boi. Então, o boi vai para o frigorífico, o matadouro que é do Grupo Líder, e aí embala, entrega na distribuição, que fica aqui em Belém, e depois vai para os supermercados. Olha, tem uma pequena cadeia aqui, você percebeu? O, a fazenda, o matadouro, o distribuidor e o supermercado. Toda essa cadeia aí, pelo menos um pedaço dessa cadeia, ela é do Grupo Líder, né? Mas olha só, quando eu falo a cadeia de suprimentos do Grupo Líder, é logicamente que eu não tenho só esses elos. O Grupo Líder compra de todo mundo. Compra da Balduco, compra da Melita, compra. Você entra no supermercado e você tem. Ainda mais os supermercados aqui de Belém, que são muito diferentes dos supermercados do Rio de Janeiro, né? O supermercado do Rio de Janeiro não tem lanchonete, lembra disso? Não tem restaurante. Então, é um mercado bem diferente. O Grupo Líder deve ter uma cadeia de suprimentos extremamente complexa, com diversos fornecedores, diversos distribuidores. Tá Ah, bom? tu tá falando tipo assim, porque o líder, ele tem uma categoria, vamos supor, ele é magazã, ele é lanchonete, ele é pizzaria, ele tem comida japonesa Exatamente. e... Ah, entendi. Aí você tem. Eu falei do exemplo. Porque eu falei do exemplo aqui do boi, mas o líder não tem só esse elo, né? Ele não compra só boi, ele compra frango também. Frango vem da onde? Vem da Sadia, vem da Seara, vem de Tem outros toda uma fornecedores, logística né? dentro do mercado também, né, de produtos, os produtores, quanto tempo vai precisar pedir, a quantidade, né, para não estragar, ficar em estoque. Perfeito, É perfeito, é perfeito. todo um planejamento, então, né? A gestão de suprimentos é um planejamento antes de efetivar Na verdade, algum... na verdade, o planejamento e execução estão no mesmo, são processos diferentes, mas todos eles funcionam na mesma cadeia de suprimentos, tá? Tudo bem? Beleza. Então, hoje em dia, você percebe facilmente, né, a importância de uma cadeia de suprimentos. Você compra um computador em que você pede uma configuração tal. Então, você pode ter um produto que já está pronto. Você quer comprar um pedaço de coxa de frango? Você vai lá no mercado e já está disponível na prateleira. Por outro lado, se você comprar um computador, você, dependendo do fabricante, tá? Se você for comprar, por exemplo, na loja da Dell, você vai configurar esse computador. Você vai configurar, você quer qual HD que você quer, de 1 TB, 2 TB, você quer uma memória de quantos gigas, você quer vamos imaginar, o tamanho da tela, o tipo de teclado. E aí, quando você dá o OK lá e paga, então a Dell vai começar a fabricar esse computador
para chegar em você. Então, a importância da logística, ela tem uma importância tanto na ponta com o cliente, como também dentro do lado da organização, né, que vendem produtos para consumidores, atende os requisitos de cliente, tempo de qualidade e nível de serviço, requer o projeto e coordenação de uma série de operações complexas. Se uma empresa consegue entregar um pedido na casa do cliente em apenas um dia, como você vê aqui hoje em dia, por exemplo, no site da Americanas, se você clicar aqui no celular, você abre aqui o aplicativo da Americanas e tem um negócio aqui que você recebe em 3 horas. Já viu isso? Aqui, ó, Não. entrega em 3 horas. Olha aí. Imagine o nível de coordenação de cadeia de suprimentos que a Americanas tem para te entregar um produto em 3 horas. Então, o produto Sim. tem que estar disponível, né? O sistema tem que ser um sistema robusto, online, em tempo real, para atender e localizar aquele pedido e ter um sistema de transporte mais eficiente ainda para para a entrega do produto no local correto, tá? Outra coisa, para a maioria das pessoas, a logística está relacionada ao transporte e à entrega de mercadoria. No entanto, hoje em dia, essa visão ela é muito mais ampliada, tá? Envolve várias áreas de uma organização. Tem a produção, tem relacionamento com fornecedor e cliente, a questão de processamento de informações. Hoje em dia nós temos, em grandes organizações, principalmente, uma área de TI extremamente robusta, tá? Desenvolvimento de canais de distribuição, preocupação em integrar diversos atores que compõem a cadeia de suprimentos. Só mostrar mais na frente, de maneira mais detalhada, quais são aí Sim. esses elos da cadeia de suprimento. Tá? Bem, agora vamos entrar em conceitos, tá? Aquela questão de conceitual, didaticamente, a gente tem que apresentar aqui alguns conceitos importantes. Tá? Supply Chain Management. Então, isso aqui, cara, não é nada de mais, não. É apenas uma tradução, é uma tradução extremamente literal, tá? Porque supply é suprimento, chain é corrente, é cadeia, e management, você já conhece, já deve ter ouvido esse termo, é gerência, administração, gerenciamento, né? Então a gente chama de SCM, se você vê esse termo por aí, SCM, gerenciamento da cadeia de suprimentos, é uma evolução natural do conceito de logística. Enquanto a logística representa uma integração interna de atividades, o Supply Chain Management representa uma integração externa, pois abrange atividades de fluxo de materiais e informações aos fornecedores e ao cliente final no mundo inteiro. Tá? Então, a logística ela está mais ali interna, transporte, estoque, gerenciamento de armazém, e o Supply Chain Management, o gerenciamento de cadeia de suprimentos, é aquela teia, aquela corrente externa, né, de empresas e informações. Tá? Segundo o CSCMP, que é Conselho de Cadeia de Suprimentos Profissional, né, Gerência de Cadeia de Suprimentos Profissional, Conselho Profissional de Gestão de Cadeia de Suprimentos, é um processo, aí que eu te falei, né? Não é só o planejamento, é o planejamento, a implementação e o controle de procedimentos para o transporte e armazenagem efetivo e eficiente de bens e serviços, assim como informações relacionadas do ponto de origem ao ponto do consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente. O mais importante aqui é atender à vontade do cliente, aos requisitos do cliente. Então, até o produto chegar do jeito que o cliente quer, no tempo que o cliente quer, a cadeia de suprimentos ela é toda ativada, ela é toda utilizada. Tá? Então, não adianta você ter, por exemplo, um cliente que quer um produto em 24 horas e você não ter um procedimento
um sistema robusto, online, em tempo real, que não atenda essa vontade do cliente. Então, a cadeia de suprimentos, você tem que entender que ela começa lá na matéria-prima e termina na mão do cliente. Mais na frente, nós vamos ver alguns exemplos de cadeia até simples, até cadeias extremamente complexas. Tá? Vou mostrar para você daqui a pouco. Então, nós temos aí movimentos numa cadeia de suprimentos externa, né? Movimentos externos dentro, fora da empresa, tá? Movimentos inbound para dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu sou, aqui no meio, eu sou, por exemplo, a Sadia, inbound são os movimentos de entrada de matéria-prima. Tá claro isso para você? Beleza. E o outbound são os movimentos para fora da Sadia, que é a distribuição, nesse caso aí, né? A distribuição dos produtos embalados, né, congelados, para os distribuidores. Tá? Nós temos movimentos internos, externos, inbound e outbound. Tá? Uhum. Então, de acordo aí com o Conselho, né, de Gerentes de Suprimentos, esse conceito ele é bastante operacional, dando ênfase ao transporte e armazenagem, na logística, bem como processamento de informações. Então, nós temos atividades logística, a gestão de transporte, então aquele transporte da matéria-prima para a fábrica, transporte dentro da fábrica. Tem empresas que são tão grandes que ela tem uma logística interna. Eu vou pensar, por exemplo, aqui na Hydro. Já conhece a Hydro? Não. A Hydro é a maior fabricante de alumínio do mundo. A Hydro, ela fica aqui em Barcarena, tá? Então, a Hydro, ela tem uma empresa que trabalha com a mineração do alumínio, chamada Alunorte, tá? Então, o que acontece? A Alunorte, ela pega lá uma pedra chamada bauxita e tira um pozinho dela chamada alumínio, tá? Alumínio. Essa alumínio, ele coloca no caminhão e ela vai lá para Albras, que é tudo da Hydro, é um grupo, sabe? Chamado Hydro. Então, a Alunorte manda a alumínio para a Albras. Isso é transporte dentro da empresa. Concorda? Sim. Isso é uma logística interna, né? Depois a Albras pega aquela alumínio, dá um choque nela, dá um pó branco, toma um choque elétrico. O choque elétrico é tão forte. Na fábrica da Albras, para você ter uma ideia, ela tem uma estação elétrica que usa a mesma estação, a mesma não, uma estação de energia elétrica do tamanho da que alimenta Belém do Pará, para você ter uma ideia. Tá? Então ele dá um choque, uma porrada tão grande naquele pó, que aquilo vira o alumínio que a gente conhece. Derrete aquilo, eles colocam em barras e depois mandam ir para as empresas. Tá? Então, isso é gestão de transporte interno. Eu tenho que tirar o alumínio da mina para a indústria, que é dele também, a Albras. Eu tenho gestão de frotas, eu tenho gestão de armazenagem. A armazenagem, ela envolve uma gestão, né? Imagina aí você ter aí uma empresa que trabalha com um produto extremamente perecível. Então, você tem que ter uma gestão de armazenagem, porque o produto que chegou primeiro tem que sair primeiro, né? Concorda comigo? Você deixar, vamos imaginar que você trabalha com um produto perecível. Você coloca o produto na sua armazenagem. Se você e toda hora vai entrando produto. Se você for pegar os últimos que forem chegando e for distribuindo, aquele primeiro que chegou já vai estragar no próprio estoque. Concorda comigo? Sim. Então,
dependendo do produto, eu tenho uma gestão de armazenagem, eu tenho uma gestão de administração de material, eu tenho uma gestão de atendimento de pedidos, gestão do estoque e também aquilo que você falou também, planejamento da demanda, né? Porque aqui na minha fábrica eu só aperto o botão para fabricar se eu tiver um planejamento da minha demanda, se eu souber quanto o meu consumidor vai querer, tá? A logística é isso, a logística ela está ali em situações pontuais da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, aí sim, né, ela começa, como eu já disse, lá na matéria-prima ainda não processada. Eu falei para você do exemplo do alumínio. Então, a bauxita é o início da cadeia de suprimentos do alumínio, tá? E termina lá no cliente. Onde é que tem alumínio aqui? Onde é que você tem alumínio na sua casa? Eu tenho alumínio, por exemplo, na porta da geladeira. É de alumínio? Algumas são de aço escovado, né? Aham. Mas vamos imaginar uma empresa bem simples, uma empresa produtora, uma Tramontina da vida que faz panela de alumínio, né? Então, Caraca. a cadeia de suprimentos da Tramontina começa aqui na mina de bauxita, onde eu tiro o alumínio, vai para a fábrica, transforma aquela alumínia em alumínio, né? Ele coloca em barras, tipo barra de ouro mesmo, mas uma barra de alumínio, e manda para onde? Antes de chegar na Tramontina, ainda vai chegar, por exemplo, numa fundição que vai transformar aquilo ali, por exemplo, em liga, lingote, etc. e tal. Aí chega na Tramontina, a Tramontina transforma aquilo ali em panela, em frigideira, em talher, etc. Né? Então, a cadeia de suprimentos, você pode perceber, ela começa numa mina, no caso da alumínio, e termina no fogão do cliente, em cima do fogão. Tá? Então, ela liga várias organizações. Tá? A mineração de alumínio é uma empresa, é a Hidro. Só que a empresa que fornece panela de alumínio para você é outra, é a Tramontina. Então, ela pode envolver diversas organizações. Tá? E olha só, e não acaba na Tramontina não, né? Porque você pensando bem, a Tramontina distribui essas panelas, né, para as lojas, supermercados, etc. Né? Então, Sim. Passa pela Polishop, Carrefour, Líder, chega exatamente. em várias outras Então, empresas antes de chegar ao consumidor, né? exatamente. Então, a cadeia de suprimento do alumínio, que começa lá na mina, passa pela Tramontina, ainda vai passar pela distribuição e pelas lojas, até chegar no consumidor. Então, tudo isso, a mina é uma empresa, a fábrica é uma empresa, a Tramontina, a distribuição são outras empresas que a gente não tem nem noção da quantidade de empresas que vendem panela no Brasil, né? Até exporta, né, a Tramontina, e finalmente chega na mão do consumidor. Então, o processo logístico se estende da aquisição de matéria-prima até a entrega do produto finalizado ao cliente. Todos os distribuidores, prestadores de serviço, até mesmo o cliente, são considerados elos na cadeia de produção de suprimentos. Tá? Se você for pensar, por exemplo, na oficina mecânica que presta serviço para a Tramontina, aqueles caminhões lá da Tramontina, que saem, carretas, também faz parte do elo. Eles prestam serviço, né? No caso, para o transporte, aí, a manutenção do transporte. Então, Até mesmo o próprio entregador que está fazendo a entrega, né, para o próprio cliente, entregando na mão do cliente o produto em casa, né? isso, O correio, né? O próprio correio, né? A pessoa isso pede de casa, o próprio correio também tem um elo, né? também é um elo dessa cadeia. Também é um elo dessa cadeia. Tá? Então, aqui eu tenho uma figura aqui muito simplesinha, de uma cadeia linear, no caso aqui, tá? Que começa lá na matéria-prima, passa pela fábrica, passa pelo armazém, finalmente
onde você fala aí o correio, o distribuidor, né? E até outro tipo de modal, né? Pode ser o transporte marítimo, até chegar na ponta que é o cliente. Tá? Então, se formos pensar numa coluna vertebral do corpo humano, eu diria que é a mesma sustentação é uma sustentação de aglomerados de elementos que promove o funcionamento do nosso esqueleto. A cadeia de suprimento obedece a esse raciocínio quando comparada à satisfação do cliente. Ela engloba tarefas desde solicitação de um pedido de um cliente até a entrega do produto na mão do cliente. Tá? Entendi. Então, Hoje aqui... eu até, tipo assim, tô falando disso aí, né? Eu até comparo um pouco ao meu trabalho, né? Porque hoje eu trabalho na plataforma 99 Food. Então, eu que faço o cadastramento dos estabelecimentos para ser feito só a entrega. Então, o cliente só tem que preparar o produto dele, embalar, e o nosso motoboy faz a distribuição, entendeu? Até o cliente. Então, não deixa de ter uma cadeia de suprimentos dentro de uma empresa, né? Não chega não, pô. Você tem aí... E quem é o cliente final, no seu caso? Quem é o cliente final? É quem O compra? cliente final é o cliente que está em casa recebendo o produto. Vamos supor, se você agora quer pedir um PF, um prato feito aí na tua casa, tem toda a logística, né? Tu vai pedir pela plataforma da 99, a plataforma 99 vai avisar o estabelecimento começa a preparar o produto, aí tem o tempo de preparo até o motoboy chegar lá no estabelecimento para receber e levar até o cliente, entendeu? Que é Perfeito, o perfeito, perfeito. Nós temos aí, se você pensar bem nessa cadeia de suprimentos, eu acho que a empresa focal mesmo seria o restaurante, né? Porque o restaurante ele tem uma cadeia de suprimentos, ele compra mercadoria de produtos, né? Para a fabricação, a matéria-prima dele é o quê? É aquele arroz, aquele feijão, aquele alho, né? Aquela cebola. Ele tem ali os seus cozinheiros fazendo serviço lá, preparando alimentação. E aí a 99 ele entra como um canal de distribuição, né? Aí ele pega lá o produto e leva no consumidor final, tá? A 99 nesse caso é um cliente do restaurante, um cliente interno do restaurante, tá certo? O restaurante contrata a 99 como um prestador de serviço, tá? Sim. O cliente final o que vai comer a refeição, é o cliente final, né? Então, olha só, como você fala, né? Nós temos vários fluxos numa cadeia de suprimentos, tá? Logicamente, o fluxo mais conhecido aqui é o fluxo de material, que é o fluxo do material que sai lá do fornecedor da matéria-prima, passa pela fábrica, passa pelo distribuidor, passa pelo varejista e chega no consumidor. Essa setinha aqui da esquerda para a direita. Não é isso? Essa. Agora nós temos cadeia de suprimentos que você começa o fluxo de informação no consumidor. Porque o consumidor faz o pedido, não é? Como você falou, o consumidor faz o pedido chega até o varejista, distribuidor, manufatura, e aí depois a informação retorna ao fornecedor. Entregou a matéria-prima virou o produto foi entregue ao distribuidor, foi entregue ao varejista e chegou ao consumidor. O consumidor ele consegue ter essas informações todas hoje no aplicativo, se for um comércio eletrônico, né? Então, o pedido foi realizado. Vamos imaginar assim, você faz o pedido de um monitor na Americanas, tá? Então, quando você faz o pedido, essa informação sai do computador, eu não tenho aqui, eu tenho como mostrar aqui um... Sai do computador para o estabelecimento do cliente, que aparece o pedido que o cliente quer, Isso, já começa a fazer essa separação, né, embalo, né, nota fiscal, para o produto poder sair. Aí eles contratam, né, a equipe exatamente. Eles, aí vai até o cliente. Aí nisso o cliente é informado também quanto tempo vai chegar o produto, toda a logística, né?
Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Agora, olha só, essa logística, essa cadeia que você me mostrou agora, ela é uma cadeia tem um pagamento, né? quando o varejista já tem o produto lá pronto, no estoque. Não é isso? Sim, quando é bolo, tem que mandar fazer o bolo, aí a preparação dele demora 3 horas. Isso. Perfeito, eu posso chegar na manufatura. Agora, olha só, cara, tem uma cadeia de suprimentos que, por exemplo, de um veículo de luxo. Vamos dizer, você quer ir lá na. Você quer ir lá. Fazer um investimento antes que nem um metrô, né, meu professor? Porque quando você vai comprar assim, um caminhão grande, um avião, você precisa dar um dinheiro de entrada. Os caras não podem fazer sem você dar um dinheiro Sem você fazer o pedido firme, isso. Exatamente, você faz o pedido firme, e aí? Essa informação, alguém compra, mas aí o avião você está comprando na fábrica, né? Mas vamos imaginar que você queira comprar um veículo de luxo, tá? Uhum. E você quer aquela especificação especial, você quer um banco de couro, você quer um equipamento de autonomia, o carro vai andar sozinho em determinadas situações, né? Você quer uma freio. pintura diferenciada. Isso. Você quer um carro especial para você. Hoje em dia, as grandes empresas de veículos não trabalham mais com estoque, tá? Aquele estoque que ele fazia, colocava um monte de carro no pátio, né? E eles iam saindo de acordo com os pedidos. Isso aí não existe mais. Hoje em dia, o consumidor vai lá no varejista, que é a concessionária, não é isso? Você faz o seu pedido, esse pedido é enviado à fábrica, tá? E a partir do momento em que você fecha o financiamento ou faz o pagamento, ele começa a ser fabricado, tá? E aí a informação volta, né? Volta a informação e volta também o carro, tá? O carro entra na linha de produção, só que tem um detalhe, né? A manufatura também tem a sua ponta na cadeia, que são de fornecedores. E quem são os fornecedores de um carro? Milhares de fornecedores, concorda comigo? Você Sim. tem o cara que fornece o pneu, o cara que fornece o cubo de roda, o motor, Gasolina. o banco, o tanque de combustível, a carroceria de plástico, a parte interna de plástico. Então, são milhares de fornecedores. Então, para você começar, quando o cliente pede um carro lá na ponta, aqui na minha manufatura, quando eu receber o pedido lá da concessionária, eu apertar o botão aqui, pode fazer o pedido número 45798. Eu tenho que ter também uma estrutura de fornecimento lá na ponta que me garanta que não falte nenhuma peça para eu fazer esse carro. Às vezes, essa peça ela também precisa ser feita lá no fornecedor, entende isso? Às vezes você precisa, né? Então você tem que ter uma cadeia de suprimentos extremamente ligada, extremamente full time, online, tá? E aí, quando o fornecedor me manda o material, eu fabrico esse carro, monto o carro, né? Mando lá para a concessionária entrega para o consumidor. Aí volta esse fluxo de informação e volta também o fluxo do material, que é o carro em si, o veículo em si, tá? E finalmente eu tenho um último fluxo aqui, e para a empresa é muito importante, né? É o fluxo do dinheiro, é o recurso chegando no varejista, o varejista fica com uma parte e paga lá o distribuidor e a fábrica. A fábrica fica com uma parte e paga também o meu fornecedor de matéria-prima. O que é importante nesse fluxo aqui? Que cada um tenha seu lucro. Porque se não tiver lucro, não adianta, não é isso? Não vai adiantar nada. Ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha com prejuízo, né? Depois a gente vou mostrar uns exemplos aqui. Então, essa definição de cadeia de suprimento destaca a ligação entre várias organizações. Como eu falei do carro aqui, o cliente, a concessionária é uma empresa. Então, se eu pensar aqui desculpa. Se eu pensar aqui na Renault,
quero comprar uma Renault, eu vou aonde? Eu vou numa empresa chamada do Norte, não é isso? Do Uhum. Norte. A do Norte vai mandar o pedido para a Renault. A Renault é uma empresa, a do Norte é outra, não tem nada a ver. O dono da do Norte não é o dono da Renault, né? E a Renault vai fazer o pedido também da sua matéria-prima para trabalhar para quem? A Bosch, né? Quem mais? A Goodyear, a Michelin, são fornecedores. Então, são organizações totalmente diferentes, tá? Mas que fazem parte do mesmo elo, de modo a atender à necessidade do consumidor. Tá? Então, cadeia de suprimentos é uma grande rede de organizações que são ligadas por fluxo de informações e materiais. Uma cadeia típica se inicia nos fornecedores de matéria-prima, peças e insumos e pode atender a necessidade de diversos fabricantes. Estes, por sua vez, acionam distribuidores que entregam produtos aos varejistas que ultimamente vendem o produto para o cliente final. Tá? Então, isso fica bem claro. Né? Agora, resta saber o quê? O que é uma gestão da cadeia de suprimentos? Você entendeu o que é a cadeia de suprimentos. E a gestão, o que é? Então, gerenciar uma cadeia de suprimentos envolve planejamento e gestão de todas as atividades de aquisição, compras e conversão, bem como as atividades logísticas. Mais importante que isso, gerenciar uma cadeia de suprimentos envolve uma coordenação, uma colaboração com parceiros, que podem ser fornecedores, intermediários, prestadores de serviços logísticos e clientes. Em sua essência, essa gestão é uma função que integra o suprimento e a demanda entre as organizações. Então, a gente tem aí dentro dessa cadeia de suprimentos diversos processos de gestão, tá? Dentro da cadeia de suprimentos também, cara. Por exemplo, o comprador lá da Renault é uma gestão, ele tem que fazer uma gestão de suprimentos ali, de compra daquele material todo, tá? Dentro da fábrica, nós temos a gestão de produção, né? Tem ali como é que a gente chama? Uma, eu tenho lá o gerente da fábrica, eu tenho a galera lá, os operários, tá? Eu tenho o pessoal da manutenção. É um gerenciamento muito forte ali dentro da indústria, né? Eu tenho gerenciamento também da logística de distribuição, do transporte. Eu tenho gerenciamento também lá no meu estoque da empresa, do Norte, da concessionária. Então, cadeia de suprimentos, gerenciar isso é gerenciar um monte de processo que existe em toda a cadeia. Tá? Então, ficou claro, né, que essa logística e cadeia de suprimentos são coisas totalmente distintas. Tá? A logística está naquela operação de cada processo isolado, transporte, armazenagem, estoque. A cadeia de suprimento é uma coordenação de diversas partes envolvidas. Né? Existe uma coordenação. Quando o cliente ele aperta o botão para comprar um produto, ele tem que saber que aquele produto está disponível. E como é que eu sei? Eu posso ter um produto disponível no meu estoque, ou posso ter uma coordenação tão forte que quando ele aperta aquele botão, eu já começo a fabricar e vai chegar na mão dele. Tá? Então, é uma coordenação muito forte de todas as partes envolvidas, desde a matéria-prima até a entrega do produto final. É um desafio enorme, né? Envolve interligação de processos diferentes. Então, a do Norte, a concessionária tem um sistema, a Renault tem outro sistema, os fornecedores da Renault têm outros sistemas. Tá? Às vezes, a gente tem aí produtos totalmente diferentes. Tá? A concessionária usa, por exemplo, vamos imaginar aqui, um sistema da Oracle. E lá na fábrica é o sistema da SAP. Olha aí, são sistemas diferentes. Porém, eles têm que se falar, eles têm que conversar. O que eu quero mostrar aqui é que, apesar de ter instituições, organizações totalmente diferentes, elas se falam.
tá bom? Elas se falam em elos de produção muito grandes, as empresas conversam entre si, tá? Não pode haver isolamento, não pode haver isolamento. Quando a gente for conversar na próxima aula, nas próximas aulas sobre, eu vou falar aí da história, um pouco da história da logística, a gente vai lembrar de uma época lá atrás, quando não havia a comunicação forte entre as empresas, em que a estratégia era essa. Eu produzia carro na fábrica, né? Fazia um estoque gigantesco, ia produzindo, e aí a minha distribuição, as minhas concessionárias iam pedindo e ia saindo no meu estoque, tá? E graças ao quê? Graças ao quê? Aos avanços de inovação tecnológica em comunicação, em internet, em informática. Hoje em dia a gente pode ter uma ligação, mesmo que sejam empresas diferentes, mas existe uma comunicação, tá bom? Beleza? Beleza. Olha só, logicamente, eu não consigo enxergar dentro da outra organização. Isso não pode, não é isso? Não pode. Ninguém é louca de abrir as informações a tal ponto, tá? Mas o mínimo necessário para funcionamento de toda a cadeia tem que haver uma comunicação, tá? De alguma maneira, quando o cliente aperta o botão pedindo o carro, lá, lá no fabricante de pneu, ele já deve ter uma comunicação que aquilo está acontecendo, tá? Então, a logística é uma orientação e uma estrutura de planejamento que cria um único plano para o fluxo de produtos e informações por meio de um negócio. A gestão baseia-se nessa estrutura e busca conquistar a articulação, a coordenação entre os processos de outras entidades, em consideração, ou seja, fornecedores, clientes e organização em si. Então, a meta de uma gestão de cadeia de suprimentos pode ser reduzir ou eliminar buffers de estoque que existem entre organizações de uma cadeia, mediante partilha de informações sobre níveis atuais de estoque e demanda. Buffer de estoque é você ficar fazendo estoque. Hoje em dia não é bom fazer estoque. Dependendo, lógico, a gente está falando aqui de empresas que têm uma cadeia de suprimento bastante interligada, né? Fazer estoque não é bom, ficar fazendo estoque para ficar parado. Estoque gera prejuízo, né? Estoque gera prejuízo, tá? Tanto prejuízo assim por questões de sumiço, né? Pode ocorrer, ou prejuízo assim do produto ficar parado muito tempo, ter problemas, etc. Estragar, né? Oi, desculpa, não entendi. Dependendo até estragar, dependendo do material, do produto, né? Exatamente. Então, tem que haver uma ligação aí em tempo real para evitar esses buffers de estoque, né? Agora, voltando à nossa senda conceitual, tá? O conceito ele é novo. Foi em 1982. Quando a gente fala de gestão, 82 é ontem, né? Se a gente pensar que a gestão começou antes mesmo antes de Cristo, né? Porque mesmo que não houvesse ainda uma escola de gestão, as pessoas sabiam que era gestão, né? Produzindo, distribuindo, né? Mas assim, o conceito de cadeia ele é muito recente, tá? Então ele diz aqui, ó, aqui no final, ele mostra que eles fizeram um estudo de empresas de setores, descobriram uma abordagem tradicional entre vários conflitantes objetivos da função-chave: compra, produção, distribuição e venda. Então, a cadeia de suprimentos já não funcionava muito bem e precisava de uma nova perspectiva, a partir dela, uma nova abordagem, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá? Havia perda de estoque no meio do caminho, havia parada de estoque, parada de produção, às vezes, por conta. Se você fizer uma produção em excesso, vai chegar um momento que aquele produto vai encalhar no distribuidor, vai encalhar na loja, vai encalhar no pátio, e você vai ter que parar o processo. Imagina o prejuízo que é você parar o processo produtivo. Então, para evitar
esses lags que ocorriam na cadeia, surgiu aí o gerenciamento de cadeia de produção. Então, para a gente finalizar isso aí, a gestão está na relação, né, a fim de alcançar um resultado mais lucrativo para todas as partes da cadeia. Isso traz consigo alguns desafios que pode haver ocasiões que o interesse próprio de uma parte tem que ser incluído em benefício de toda a cadeia. Tá? Então, às vezes, uma empresa central, uma empresa focal, ela pode determinar uma política tal que vai afetar toda a cadeia de suprimento. Tá? Mas isso aí tem que ser feito de maneira bem realizada para evitar que haja prejuízo em outros elos da cadeia. Então, alguns exemplos aqui de cadeia. Tá? Eu tenho aqui, olha, uma gráfica de livros, tá bom? Uma gráfica de livros. Então, imaginando que você seja aqui a gráfica, tá? Eu não consigo, eu queria ver se tivesse algum pontinho aqui, né, cara? Não tem, né? Não tem, mas você está visualizando direitinho aqui. Opa, desculpa, volta. Está visualizando direitinho aqui a gráfica no meio do processo aí, tá vendo? A gráfica. A gráfica compra papel. Quem faz papel? As fábricas de papéis. Qual é a matéria-prima? Matéria-prima é a árvore, não é isso? Uhum. É a árvore. Ou pode ser também papel reciclado, não tem problema. Mas ele fornece a cadeia de suprimentos de um livro, começa lá na árvore. Consegue visualizar isso? A fábrica faz o papel, ela manda aqueles rolos de papel gigantescos para a gráfica. A gráfica, ela tem sua cadeia na frente a distribuidora de livros, tá? E que finalmente chega às lojas físicas ou a lojas online, tá bom? Até chegar no cliente. Isso é a cadeia, uma cadeia bem simplificada, né, de livros. Porém, uma cadeia, ela não é tão simples assim, uma grande cadeia, né? Ela pode ter, por exemplo, um fornecedor de matéria-prima que precisa fornecer matéria-prima direto para a loja. Pode comprar direto com a loja, tá? Vamos imaginar um produto aqui, por favor. O milho. Milho. Não tem, ainda mais eu vi um silo aqui, não tem um silo aqui, não tem? Tem um silo na ponta? Vamos imaginar que é milho. Ok? Ora, eu posso fornecer milho direto para o mercado, não posso fornecer? Pode. Não. Posso. Não tem aquele milho embalado? Não é? Eu posso fornecer milho direto para a loja. Posso fornecer, tranquilamente. Eu posso fornecer também esse milho direto para o distribuidor também. Não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque o distribuidor ele pode não só distribuir para uma loja, mas ele pode distribuir para diversas outras organizações. Tá? Essa questão de distribuição ela é muito forte aqui em Belém. Tá? Aqui a gente não tem uma distribuição da própria fábrica. Tá? Então, por exemplo, quando você compra sabão em pó, eu não tenho aqui um armazém da Unilever. Não, eu tenho uma distribuidora, uma terceira empresa. Ela compra da fábrica e vende para o supermercado. Tá? E eu posso também mandar milho para o fabricante. O fabricante pode transformar isso em quê? Em fubá. Não é isso? Eu posso transformar milho em aquele negócio de fazer cuscuz. Qual é o nome daquilo? Farinha de milho? Farinha de... Isso. Farinha. Então, o fornecedor pode mandar milho direto para a loja ou pode mandar para a fábrica. A fábrica vai transformar isso, vai virar um produto. E olha aí, eu tenho dentro da cadeia, eu tenho outro elo aqui, do fabricante para a loja. Eu posso mandar o fubá direto para a loja ou mando para o distribuidor. Lá no sul,
a gente tem exemplos mais, mais, assim, mais palpáveis do fabricante direto para a loja, porque a fábrica fica por ali, na região sul, né? Então ele não precisa de um distribuidor, ele mesmo distribui. Queijo, salame, né? É exatamente, perfeito. Se você for pensar aí na carne, né? Você pode fornecer carne direto, tá? Para a loja. O cara não compra lá o pedaço do boi, não é isso? Compra. Aí ele vai. Aquilo ali não chega cortadinho, não, cara. O açougueiro ele vai cortando lá, tira o peito, tira o acém, tira a alcatra, tira o contrafilé, tá? E manda direto para a loja. Mas ele pode mandar também para o fabricante, transformar aquilo em outra coisa. Não é isso? Então, uma cadeia ela pode chegar a esse nível aqui, ó, extremamente complexo. Esse que você está vendo aí é um nível de Caraca, uma. A gente vai ver na próxima aula, tá? De forma mais detalhada. É uma cadeia de suprimentos de produto suíno, de carne suína. Tá bom? Eu tenho uhum. aqui à esquerda diversos fornecedores de carne suína, que são lá as fazendas de gado suíno, né? Eu tenho abatedouro, eu tenho assistência técnica, eu tenho as rações. O fornecedor de ração não entra no elo? Entra. Ele fornece ração. Reprodutores também. Olha aí, reprodutores. Então, para o lado direito aqui, eu tenho a indústria processadora, que vai transformar aquele porco em produtos, pode virar linguiça. Ele vai separar os pedaços para poder ser vendido separadamente Isso, exatamente. aquilo Até que a gente chegar na loja. Até chegar na loja. é Olha, que na nem próxima. eu tenho um amigo aqui em Belém, professor, que ele vende farinha. Ele pega a farinha, aquele sacão de 30 quilos, e ele Ah, sai, bota em saquinhos menores e vende para empresas, assim, mercadinhos. Para dos mercadinhos ser passado para os consumidores, entendeu? entendi, entendi. Então é tipo praticamente isso também, né? Passa por ele, aí ele diminui a quantidade em sacos menores, separação, para poder vender para mercadinhos, entendeu? Então Exatamente. Eu passa tenho, eu tenho uma cadeia de suprimentos aí, mas bem simples, né? Bem sim, bem simples. A é, matéria-prima. Agora vamos pensar, a farinha, matéria-prima é o quê? É a mandioca, né? sim. Quem é que puxa a mandioca do chão? É o produtor lá, é o fazendeiro, não é isso? Eu tava fazendo isso. Isso. Aí Eu na tenho fazenda fazenda. chega na Eu mão tenho dele, fazenda. Pode falar. aí na fazenda chega na mão dele, ele já pega lá os sacões, já vem Isso. para Belém, já começa a separação para sacos menores e começa a distribuir. Perfeito, exatamente, exatamente. Então eu tenho uma cadeia simples aí que começa lá no cara que puxa a mandioca no chão até o consumidor que está colocando farinha no prato. Não é isso? Perfeito. Sim, até porque ele tem um açaizeiro aqui em Belém. Então ele vende o açaí e aí ele começou agora a comprar farinha, saco grandão assim, ele vende até para os mercadinhos. Aí para quem ele não vende o açaí, ele vende a farinha, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. E Beleza, ele cara. vende até Então na empresa dele também, né? a Não gente deixa. teve uma ideia aí de cadeia de suprimentos, desde simples, como você mostrou, da farinha, até uma cadeia complexa, como uma produção de carne suína. Entretanto, a gente vai voltar nas próximas aulas, tá? Para esse gráfico gigantesco aqui. A gente vai montar esse gráfico pontualmente, tá? Para a gente entender melhor. Mas eu só estou mostrando aqui que as cadeias podem ser extremamente simples, como uma cadeia de livros, tá? Ou extremamente complexas, como uma cadeia de distribuição de carne suína. Então, quais são as fases, decisões aqui de uma cadeia de suprimentos? Como você mesmo já matou a charada no começo, né? Eu tenho a estratégia, o projeto da cadeia de suprimentos, qual será a configuração da cadeia de suprimentos e que processo cada estágio deverá desempenhar a longo prazo, né? Aqui eu estou pensando como planejamento estratégico, tá? Como eu vou configurar essa cadeia de suprimentos, tá? Então envolve quem são os atores,
qual sistemas eu vou usar, né? Aonde eu vou colocar lá minha distribuição, minha fábrica, etc. e tal, tá? Aqui é um planejamento. Aí eu tenho aqui a planejamento da cadeia, definir o conjunto de políticas que irão prevalecer na operação de médio prazo. Então, aí eu já tenho a cadeia constituída, eu já tenho o fornecedor, já tenho o distribuidor, eu já tenho o varejo, e eu preciso agora planejar quais são as políticas que irão prevalecer nessas operações. E, finalmente, a operação, né? A operação envolve políticas de curtíssimo prazo. É decisão ali, né? Na hora. Não é isso? Eu tenho um problema, eu resolvo na hora. Ora, se eu tenho um problema na minha cadeia, se eu tenho um problema ali na minha linha de distribuição, eu posso resolvê-lo ali na hora mesmo, tá? Eu tive um problema ali, a estrada daqui para Paragominas ali caiu uma ponte, não está passando nada. Opa, vou ter que resolver isso aí, eu vou ter que mudar o meu trajeto, ou eu vou mudar o meu modal, eu vou ter que mudar para um transporte aéreo, não sei, tá? Mas a operação envolve tomada de decisão quase que de curto prazo, quase que instantâneo, tá? Enquanto, se você erra, vamos imaginar, se você erra numa estratégia, a solução desse problema de estratégia vai demandar muito mais tempo. Não é isso? Vamos imaginar que você desenhou uma cadeia de suprimentos, você colocou uma distribuição num local tal. Depois, quando você vai planejar e operar essa cadeia, você percebe que você colocou aquela distribuição no lugar errado. Como é que você vai resolver isso? Você vai ter que mudar de lugar. O piloto botou na logística que ia levar 3 horas para o distribuidor buscar lá na fazenda e levar até o cliente. Só que aí o teu local, o teu endereço acabou sendo outro. Então você vai custar mais tempo para poder entregar. Então já tem todo o negócio ali que você depois tem que se programar depois que mudou tudo, né? Exatamente. Tipo isso ou não? Exatamente. O planejamento, isso aí era uma coisa que deveria ter sido resolvido no planejamento. Concorda comigo? Sim, Então, como se não há foi. erro, como as decisões de planejamento são de longo prazo, né? Só o longo prazo vai resolver também esse problema. Ou seja, você vai ter que mudar o local da sua distribuidora, do seu depósito, né? Uhum. Tudo bem? Sim. Então, visão cíclica. Agora vamos falar de visão cíclica. Então, diversas atividades ocorrem de maneira cíclica. Então, existe uma interligação tão forte que ela não é mais linear. Ela não é como antigamente. Eu fabricava o produto, colocava lá na prateleira, o consumidor, quando tinha vontade, quando tinha necessidade, ia lá, pegava e ia embora. Existe ainda esse tipo de cadeia, né? Mas hoje em dia existe um nível de informação tão forte que nós chamamos de visão cíclica, né? Então, ao mesmo tempo que os clientes estão fazendo pedidos, os fabricantes estão emitindo ordem de produção e fazendo compras. Então, quando o consumidor lá na ponta pede o produto, aqui na fábrica eu já consigo verificar isso, eu já consigo identificar isso. Ou então, vamos imaginar que seja um cara que produz assim, o fubá. O fubá, quem estuda a demanda de fubá é o supermercado, é o vendedor na ponta, né? Então, você verificando lá a saída de pedidos, você consegue já se planejar, tá claro? Das próximas produções. Porque tu vai fazer uma porcentagem em cima dos valores que foram vendidos nos meses, vamos supor, no mês de janeiro do ano passado eu vendi tanto, só que a gente teve um crescimento aí, fevereiro do mês passado a gente vendeu um pouquinho mais, então esse mês aí a gente consiga vender tantos a mais, então vamos aumentar um pouco a produção para a gente conseguir atender a todo mundo e não ficar sem. Então tem todo um processo ali, né? Tem sim, tem sim. A gente consegue entender que, apesar de serem ciclos internos, né, tudo está interligado, tudo tem que ser muito bem planejado.
para um funcionar igual um reloginho com o outro, tá? Então, são 3 ciclos aqui, ó: suprimento, produção e distribuição. O ciclo de suprimento é aquele ciclo da ponta, tá bom? É que a atividade de manufatura possa ser realizada, são necessárias matérias-primas, componentes e até submontagens que serão incorporados ao produto final. Esse material precisa ser transportado até o ponto de manufatura. Esse ciclo de suprimento, vamos entender, né? Vamos entender aqui na questão do carro. Vamos falar do carro? Do carro, eu tô na fábrica, tá? Você está na fábrica e você precisa montar um carro. O ciclo de suprimentos é aquele ciclo que vem dos fabricantes do componente do carro, tá? Eu estou falando da Michelin, que fabrica pneu. Eu estou falando do fabricante dos plásticos do carro, né? Do vidro, do próprio vidro, né? Para poder. Do vidro, Ela que é perfeitamente. muito Então, importante também, tem que botar no começo também, né? isso. Esse ciclo ele é importante, porque quando você for montar o carro, você precisa ter todo esse material disponível. É chamado Imagina de aquele. linha de produção, né, Calil? Oi, desculpa. É chamado de linha de produção, né? É que a Linha de gente, produção, linha de produção, perfeito. a gente viu lá a Ford, e aí mostrava lá cada um fazendo o seu setor. Ah, esse aqui, em primeiro, ele vai botar só os pneus. Aí, depois, ele vai passar para um outro funcionário. O outro funcionário vai botar só os parafusos ali. Aí, depois, vai mais para frente pela esteira. Aí, vai chegar em outro funcionário, ele vai apertar o parafuso. E essa é a linha de Exatamente. produção. Exatamente. E não pode faltar nada, não pode faltar Não, parafuso. então, tu sai com o carro lá e o carro se desmonta todinho por causa de um funcionário que não seguiu a linha, acabou dando erro. Ou então, o funcionário responsável pelo suprimento deixou faltar uma janela de vidro. Imagina. Aí já era. Aí você vai ter que fabricar um carro ali sem o vidro. Vai perder tempo, porque tu tinha um prazo de Vai entrega. parar a linha, vai parar a linha. Então, o ciclo de suprimento ele é muito importante. E outra coisa, quando ele fala de submontagens, quem vende, por exemplo, a caixa de direção é uma empresa, não é isso? Sim. A caixa de direção já chega completa, fechada. Dentro dessa caixa, eu tenho um monte de parafuso, eu tenho um monte de engrenagem, eu tenho bomba de óleo. Então, olha só, pensa bem, esse fornecedor já chega com o produto montado. Aí a montadora, a fábrica, só vai pegar a caixa de direção e colocar no lugar, apertar, regular, etc. Entende isso? Entende? Sim. Esse suprimento, esse ciclo de suprimento, ele é um ciclo da inbound, né? Ele é do fornecedor da matéria-prima ou do componente para a fábrica. Tá claro isso? Uhum. Agora eu tenho o ciclo de manufatura, que é a fabricação propriamente dita, envolve outras várias etapas, cuja complexidade depende do produto. Se eu for fabricar um balde de plástico, é muito fácil. Você tem lá uma máquina injetora de plástico, em que o suprimento, qual é o suprimento disso? É o plástico, umas bolinhas, né, que tem de plástico, que é fornecido aí pelo cara que fabrica isso aí. Geralmente, quem é que fabrica isso? Esqueci o nome agora. Depois eu vou me lembro. Ele manda lá para a fábrica, para a manufatura. Ora, você tem a bolinha lá de plástico, você tem a matéria-prima, você tem a máquina, você tem o cara lá que vai fabricar, beleza, já pode apertar o botão e fazer o balde, tá? Então, o que eu tenho na manufatura? Vamos visualizar isso. Eu tenho o estoque de entrada. O que é o estoque de entrada? Se eu for pensar no carro, é aquela janela, aquela caixa de direção, aquele parafuso, aquele pneu, não é isso? É o estoque de material que está entrando, beleza? Beleza. Matéria-prima de componentes. E ao final, você aí tem o processo de fabricação, mesmo que for fazer um balde de plástico ou fabricar um carro, ele sai. A saída qual é? É o carro ou o balde, se for o caso o balde, não é isso? E aí gera um estoque de armazenamento que aguarda a distribuição.
esse estoque, cara, ele não pode ficar muito tempo, não, tá? Dependendo do tipo de produção, tá? Porque ainda existem alguns tipos de manufatura que fazem estoques, tá? Fazem estoques, dependendo do tipo de produção. E, finalmente, eu tenho o ciclo de distribuição, que o produto pronto sai da fábrica para distribuição ou depósito, ou até direto para a loja. Não acontece isso também? Pode ir direto para a loja, não tem problema nenhum, tá? E são responsáveis em atender às demandas da loja de varejo. E eu tenho também atividade de transporte. Aí o transporte, você consegue visualizar que ele funciona em diversas etapas da cadeia de suprimentos. Eu posso ter transporte do fabricante da matéria-prima para a fábrica. Eu posso ter transporte dentro da fábrica. Eu posso ter transporte da fábrica para o distribuidor. Eu tenho transporte também do distribuidor para a loja. Isso é tranquilo de visualizar, não é? Uhum. Agora, eu te falar uma coisa. Tem uma fábrica, cara, da Volkswagen, que ela fica lá em Porto Real, lá em Resende, no Rio. Eles fizeram uma cadeia de suprimentos muito inteligente lá, viu? Não só a fábrica é lá, tá? Mas como toda a cadeia de fornecimento de componentes é lá também. Então, o fabricante, que a gente chama de condomínio, ele fez um condomínio lá, tá? Então, o que acontece? Está todo mundo lá. Então, Deixa eu entender, ele pegou todos os fornecedores dele, botou dentro de um lugar e aí automaticamente Isso. tudo ele tem próximo dele. Ele não perde tempo tendo que esperar a Não, não, entrega de não, não, algum não. material. Ele já tem tudo ali. Ele criou tudo ali perto dele. É tipo isso. Perfeitamente. Perfeitamente, Boa, exatamente top isso. de linha. Top de linha, que aí não depende de demora de transporte, de falta de Não, material, de matéria-prima. não, não, não. E ele foi criado um sistema lá de transporte em trilho, né? Em trilho, não precisa de caminhão, ele sai do distribuidor ali, distribuidor não, do fornecedor da matéria-prima ou do componente. E outra coisa, cara, eles fazem em lotes, em lotes. O trilho vai passando lá, o trem, e aí eles vão colocando em cada container todas as peças necessárias para a montagem do veículo, tá? É um Aí negócio só vai muito. chegando os containers lá com os materiais, já sabem Exato, o que. cara já mete bronca lá, já começa a montar o carro. É um Entendi. negócio muito impressionante, muito legal mesmo. Eu tenho atividade também de varejo, você consegue visualizar fácil, né? É o Líder, a loja Americanas, né? Tem varejo físico e tem varejo eletrônico também, né? São as lojas Sim. da Amazon, Mercado Submarino, Livre, OLX. Magazine Luiza, exatamente. E, finalmente, o cara mais importante da cadeia de suprimentos, e sem ele não existiria cadeia nenhuma, que é o consumidor, é o consumo, né? É o cliente final. Você chama de consumidor, você chamar de cliente, eu acho que é uma maneira equivocada, porque o cliente, você tem o cliente interno também, não tem? Uma distribuidora, Sim, uma sim, sim, não deixa fábrica. de ser teu cliente, não deixa de ser teu cliente, tu compra com ele, tu utiliza Exatamente, exatamente. o trabalho dele para ser entregue à mercadoria. Então é o teu cliente também. O consumidor é a pessoa que vai consumir o teu produto mesmo. Exatamente, exatamente. É o Perfeito. cliente final, né? Porque a gente tem clientes intermediários também, Sim, tá? A gente vai mostrar isso depois. Então, olha só, a visão cíclica de suprimento, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Mostrar aqui, cadê? Não tem aqui, não. Ué, eu não coloquei a visão, né? Então, vamos voltar aqui no ciclo de suprimentos. Então, para uma empresa possa manufaturar seu produto ou prestar serviço, outra coisa, cara, gestão de suprimentos, ela não é só de indústria, não, tá? Prestador de serviço também tem, tá bom? Então, por exemplo, se eu sou um cara que trabalho com
montagem de ar-condicionado, ele, ele tem um fornecedor também. Ele tem um fornecedor que fornece lá aqueles canos, né? O gás, tá? Ele tem montador que até vende o ar-condicionado, mas não é esse caso. Eu estou falando do cara que você compra um ar-condicionado split e ele vai montar na sua casa. Ora, ele também faz parte de uma cadeia de suprimentos, né? Ele compra... Opa, desculpa, fala aí. Eu ia te perguntar só uma duvidazinha, só para eu literalmente acabar essa dúvida. Só um exemplo, tá? Hoje eu tenho uma empresa que eu vendo doces e salgados, tá? É um negócio pequeno, só que eu tenho que ter toda, não sei se é uma cadeia de suprimentos também, porque eu faço uma logística para saber quantas embalagens eu vou usar, o produto que eu vou usar, se eu tenho ele, senão eu vou ter que comprar no mercado e já deixar ele separado. Vamos supor, se eu tenho que fazer o produto daqui a 5 horas, eu já tenho que tirar o frango, já tenho que tirar a carne para descongelar, já tenho que deixar ela pronta, porque às vezes eu não posso fazer, vamos supor, eu não posso fazer o recheio em cima da hora, vamos supor, a massa do salgado está pronta, eu não posso fazer o recheio quente, porque quando eu for botar vai dar ruim, ele vai derreter a massa, e aí não vai ficar legal. Então tem que sempre ter um processo. Eu não sei se é uma cadeia de suprimentos, mas eu diria que sim, mas não em grande escala, porque eu dependo de material, eu tenho que ir no mercado comprar, às vezes, vamos supor, eu preciso de uma embalagem que eu não tenho, eu preciso pedir para a loja de embalagem mandar aqui para minha casa, entendeu? Que eu já tenho o contato deles. Perfeito, perfeito. Você faz parte de uma cadeia de suprimentos, faz parte dela. Mas a cadeia de suprimentos, ela é muito mais ampla do que esse elo que você está. Não, eu sei porque, que por tem exemplo, empresas... Você compra frango, não é isso? Compro. A cadeia de suprimento de frango começa lá na granja. O cara que cria pinto lá, o pinto vira frango, né? Aí ele vende para o supermercado vende para você. E você Entendi. transforma isso o quê? Em torta salgada? Em torta salgada, em pão de batata recheado, em canudinho de frango. Fantástico. Isso. Então você é um elo da cadeia de suprimentos. Você é tipo um fabricante. Entendi. Não é? Você, como fabricante, você tem insumos. Seus insumos é o frango, né? É o material que você usa. Farinha. Exatamente. O próprio gás, né? O próprio fogão também passa por isso, porque eu uso o fogão e o fogão vem da Tramontina, que tem alumínio, tem plástico, tem tudo incluso ali, né, cara? Tem todo um negócio ali, né? Exatamente, exatamente. Agora, numa cadeia grande, você já trabalha no próprio suprimento. É você que gerencia seu suprimento, não é isso? É você que vai comprar o frango para não deixar ele faltar, vai comprar doce, vai comprar outra coisa, já para não deixar faltar quando você começar a montar seus produtos, né? Numa empresa grande, essa parte de suprimento é um processo tão complexo, tão grande, que não dá para a produção gerenciar isso. Quem gerencia isso é um grupo de suprimento, é o departamento de compras, não é? É uma galera que não vai deixar faltar nada. Vamos imaginar que seria uma pessoa que trabalhasse com você e não deixasse faltar nada na hora de você botar a mão na massa. Ora, recebi um pedido de uma torta salgada. Eu tenho que ter na mão frango, maionese, pão. O pão tem que estar aqui, não é? Batata palha, embalagem. Batata palha, embalagem. Então, você mete a mão na massa e esse teu produto final sai, a torta salgada, mas o ciclo de suprimento seria um processo antes de você. Uma pessoa que não deixasse faltar nada para você, tá? Então, essa galera, ela trabalha ali sabendo da demanda deles, sabendo da sua demanda, né? Qual é a sua demanda do produto, e aí não vai deixar faltar nada para você. Isso é uma atividade extremamente importante, tá? Vai garantir que o material não vai faltar numa grande tipo indústria. Um auxiliar, né? Tipo um auxiliar de cozinha. Isso. Seria ali um administrador ali fora. Administrador. Sim. Ele compra, é o cara que compra. É o cara que compra, não vai deixar faltar. Né? Uhum. Tá bom? Deixa eu passar isso aqui, depois a gente fala sobre isso depois.
Então, eu tenho aqui uma informação que os maiores erros que as empresas cometem é acreditar que o ciclo de suprimento é apenas uma função de apoio. Não, o ciclo de suprimento tem um importante papel no sucesso da cadeia. Então, quando eu for aquilo que eu te falei, você deixar faltar um vidro para fabricar um carro é gravíssimo, muito grave isso, não é? Sim. Então, vamos falar de outro produto importante também, a cerveja, não é isso? Então, imagina você deixar faltar vidro para fabricar long neck, né? É importante que você trabalhe com suprimento. É muito importante que não deixe faltar vidro para a produção de cerveja. Porque senão a produção para, você vai ter que estar obrigado a fazer só latinha. E às vezes você tem o cliente que quer a garrafa, não é? É o cliente que prefere a garrafa. Então, o ciclo de suprimentos é sim um ciclo muito importante, tá? Muito importante. Vamos lá. Outro ciclo também é o ciclo de produção ou manufatura. Então, a galera de suprimentos deixou na sua mão todos os produtos necessários para você produzir o outro produto, né, o seu produto final, tá? Aí eu chamo de ciclo de manufatura, onde chega o pedido, que pode ser diretamente de um cliente ou distribuidor, os pedidos não podem ser atendidos pelo estoque de produtos acabados, precisa ser incorporado. Se você já não tiver uma torta, se você já tiver uma torta pronta e a pessoa pedir, você manda essa, não é isso? Sim. Concorda? Concordo. Uma pessoa deixou, fez o pedido, não veio buscar, esqueceu, não pagou, né? Então você ficou com aquela torta na mão. Se você tiver outro pedido, fantástico, manda a torta, beleza. Tá? Então, os pedidos podem ser atendidos por estoques acabados ou não, tá bom? Ou não. Mas mesmo se você tiver estoque de produto congelado aí, esse estoquezinho aí, ele precisa estar também no seu planejamento, né? Você sabe que fim de semana a galera pede 100 tortas salgadas. É o que eu faço. De vez em quando eu deixo uns salgados fritos congelados, porque depois eu só tiro os antes só para fritar. Eu já tenho um planejamento para depois eu não ter que fazer tudo em cima da hora, correndo, e acabar perdendo tempo. Aí eu faço um negócio que na pressa, faço errado, não sai daquele jeito gostoso. Então, às vezes, eu já deixo no esquema, já sabendo que eu posso vender, entendeu? Perfeito. Eu acredito que a ideia é essa. Então, quando você sabe que vai vender 100 e você tem 20 ali guardado, você só vai comprar material para fazer 80. Concorda comigo? Isso é planejamento de produção, Então, quando você tem a ordem de produção, os produtos podem ser facilmente transportados ao cliente e, finalmente, distribuídos aos clientes, tá? Então, olha aqui, ó, esse gráfico vai ser muito simples para você, porque você entende que há o recebimento aqui à direita, acima, o recebimento... Não está aparecendo para mim, perdão. não, valeu. Não apareceu nada agora? Está aparecendo visão clífica da cadeia de suprimentos. Apareceu uma imagem? Não apareceu. Tá na página 37 aqui. Não entendi nada, peraí. É 38. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passei para a próxima. Beleza, 38. Ciclo de produção, fabricação e transporte, programação da produção, é isso? Beleza. É um ciclo, tá? É um ciclo. Ah. Começa aqui embaixo, no recebimento do pedido. Para você é muito fácil de entender, não é? Porque você recebe o pedido do cliente, não é? Sim, correto. Certo? E aí você se programa para produzir, tá? Para isso, você aciona os seus fornecedores. Tá? Aí está aqui em cima, fabricação e transporte, porque se eu já tiver com o produto pronto, eu só faço o transporte, né? Agora, Exatamente. se eu não tiver o produto pronto, eu passo para os meus fornecedores para eles me darem o material e eu fabricar e transportar. Exatamente. Você pode subir essa seta para cima direto, ou para lateral, se você já tiver, ou você vai precisar buscar esses produtos nos fornecedores, até chegar ao recebimento pelo cliente. Chegar na mão do distribuidor ou do cliente, no seu caso. Tá bom? É um ciclo
às vezes, como eu falo, né, gente? Pode ser mudado, né? Pode ser alterado, né? Exatamente. A administração, para mim, não é nada mais, nada menos que uma concatenar ideias que a gente já vê no dia a dia. Sim. Não é? Sim, Gestão. Sim. Gestão é isso. Às vezes você sabe pela prática, no dia a dia você já conhece, já tá por dentro de tudo. Basta apenas você concatenar as ideias, colocar as ideias numa linha de raciocínio. Tá? Nem sempre a empresa inicia a produção após o recebimento do pedido, por isso aumentaria o tempo do ciclo do pedido e reduziria o nível de serviço. Algumas empresas se antecipam à demanda e produzem antes dos pedidos chegarem. Tá? Muitas empresas fazem isso. Tá? Muitas empresas fazem, principalmente essas empresas de alimentação, que faz aí o arroz, embala o arroz, o feijão, não é? Produtos de mercado, supermercado, que tem a saída rápida, eles não esperam o pedido do cliente, tá? Principalmente aqueles que trabalham com safra sazonal, imagina, né? Chocolate, para o cara estar colocando esses ovos de Páscoa no mercado hoje, ele já tem que estar estocando esse chocolate há muito tempo. Porque a demanda de chocolate na Páscoa cresce a tal ponto que supera a produção. Então, ele se antecipa a demanda. Está claro isso? Sim, né? sim. Ele cria um estoque. Tá? Então, de estoque tende a se formar estoque nas empresas distribuidoras. É o caso das empresas alimentícias, de eletrodomésticos, têxtil e equipamentos eletrônicos. Né? Outras empresas preferem esperar o pedido para iniciar a produção. Tá? E há outro tipo de negócio que o produto nem sequer é projetado antes da chegada do pedido. Então, são 5 grandes grupos. Vamos ver aqui. Fabricação para estoque, é o Make to Stock, MTS. Então, produzem antes do cliente pedir. Alimentação, celular, aparelho celular, então. Então, no caso, esse exemplo aí da MTS, adota as estratégias, produzem antes do cliente pedir. Então, no caso, é uma Cacau Show, uma Copenhague, que já tem o produto pronto lá. O cliente só chega lá, eu quero esse produto e leva. Exatamente, não é isso? Seria exatamente. Pode ser também. Tá? Então, eles trabalham com base na previsão histórica de vendas e determinam qual é a demanda do produto. Tá? Esse risco é a variabilidade da demanda que pode levar à previsão errônea e também encalhamento de estoque. O risco é esse. Tá bom? Pode ocorrer um problema, né? E aí os pedidos minguarem e a empresa perder estoque. Montagem por encomenda ATO, Assembly to Order. Então, as empresas formam estoque de partes e submontagem dos seus produtos, porém sem estoque acabado. É o caso, por exemplo, do carro. Então, o fabricante da minha caixa de marcha já deixa a caixa pronta lá no meu estoque de entrada. Já deixo a caixa de direção pronta, já deixo o pneu ali. Então, quando o cliente faz o pedido do carro, eu começo a montar o veículo. Está claro isso? Uhum. Fabricação por encomenda, essa estratégia requer que a fabricação se inicie após a chegada do pedido. Né? Então, isso acontece muito, muito mesmo na aviação, como você mencionou. Então, eu só posso começar a fabricar meu avião se o cara fez o pedido firme. Deu uma entrada, né? Deu uma garantia que ele vai, no final, vai pagar aquele produto, né? Até porque, às vezes o produto que o cara quer é um produto muito caro. Então, até para fazer esse produto, a mão de obra precisa ser comprada antes, precisa ser adiantado esse valor para a pessoa, quando começar a fazer o teu produto. Né? Não tem como sair assim, 500 mil um avião. Aí o cara vai fazer 500, porra, fiz o avião, e aí? Não vai comprar? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Perfeito. Exemplo de avião,
desculpa, e muito maquinário também, tá? Muito maquinário é feito dessa maneira. Fabricação sob encomenda. Claro que eu estou falando de maquinário padrão, tá? Maquinário padrão. Sim. É um trator, é uma máquina de fazer plástico. Essas máquinas, elas padrão, ela sem nenhuma, como é que fala? Sem nenhuma configuração necessária. Padrão, tá? Agora tem um outro tipo também, que é projeto por encomenda. Nesse caso, será feito por encomenda. Aí sim, por possuir características específicas, tá? Aí sim é diferente por exemplo, fabricação por encomenda. Fabricação sob encomenda são produtos feitos por encomenda, porém padronizados, tá bom? O avião é padronizado, tá? Agora, se eu comprar uma máquina que eu preciso colocar dentro de uma sala, de um galpão, que tem uma configuração tal, que a saída tem que ser para esse lado, que a entrada tem que ser para esse lado, que a minha entrada de matéria-prima é por outro lado. Show, então, tu me falou aí, agora deu para ter uma ideia. Então, no caso, seria uma Dr. Shoes, que tu vai lá, que tu precisa de um tênis especial para você, porque você tem uma altura de perna um pouco mais alta, e aí você precisa de um tênis com a plataforma um pouco mais alta. Você tem que fazer por encomenda. A pessoa vai tirar a tua medida. Exatamente. Você tem um terno. Um terno que você vai sair para um casamento. Você precisa experimentar ele antes para ele poder ser feito e você utilizar ele da forma que você queria. Da forma que você se planejou para utilizar ele do seu tamanho, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Inclusive, tem um exemplo da Nike, cara. A Nike fez um tênis agora, sobre um pedido de uma pessoa que estava com uma deficiência, paralisia cerebral, e ele não consegue amarrar o tênis, tá? E a Nike fabricou um tênis para ele, em que basta ele pisar no tênis, o tênis se fecha. É muito maneiro, tá? E inclusive ela vai produzir em linha esse tênis. Muito legal. Top. Então, olha só, grandes equipamentos na indústria são projetados e construídos para cada cliente. Cada cliente tem as suas especificações, tá? Principalmente na questão de configuração também, né? Configuração do sistema do equipamento, tá? E, finalmente, o sistema de grandes projetos é uma ampliação do ETO, né, desse sistema anterior, aplicado a grandes projetos de engenharia civil, construção de rodovia, edifícios e pontes, tá? Então, se eu for fazer uma ponte, eu tenho que mandar fazer cada parte da ponte de uma maneira específica para atender àquela configuração do cliente. Às vezes pode ser uma configuração de design, mas pode ser também uma configuração física, né? O tamanho da ponte, o vão da ponte. Se eu vou precisar colocar um vão para passar a embarcação, tá? Aí são sistemas de grandes projetos. Tudo bem? Tudo bem. Tipo, a ponte Rio-Niterói, né? Muita gente morreu fazendo aquela ponte lá, mas também tem toda uma estrutura para poder ser feita, né? O peso que vai ser suportado naquela ponte. É tudo calculado, né, cara? Tudo muito bem calculado. Tudo bem. E... Agora, finalmente, a distribuição física, tá? A distribuição física. Então, é a logística de saída e tem como objetivo deslocar os produtos acabados a partir do ponto de manufatura até o cliente. O ciclo de distribuição envolve o envio dos produtos para os distribuidores, que em seguida encaminham para a loja de varejo. No entanto, nem toda a cadeia é assim. É possível que a fábrica envie o produto diretamente para a loja, sem distribuição. Ou até mesmo envie produtos diretamente para o cliente final. Né? Muitas empresas já vendem para o cliente final, direto. Está claro isso? Uhum. Ok? Então, a gente tem aqui a especialista de logística, que costumamos chamar de distribuição física, o conjunto de processos operacionais que permitem transferir o produto do ponto de fabricação ao ponto de consumo. Por outro lado, o pessoal de marketing costuma chamar o termo como canal de distribuição, que representa a sequência de organizações
e vão transferir a posse do produto do fabricante até o consumidor. Tá? A posse do produto vai mudando ao longo da cadeia. Sai da fábrica para o distribuidor, distribuidor para o cliente. Então, a gente tem aqui o gráfico, ó, no lado esquerdo desse gráfico, vai aparecer já para você. Apareceu agora? Eu passei para o lado aqui, eu estou vendo qual é. Distribuição Perfeito, física ótimo. e canal de distribuição. Muito bom saber disso, cara. O pessoal que está reclamando aí, eu já sei como matar essas charadas. A Perfeito, pessoa então, só perguntar, só apertar aqui embaixo, tem 2 setinhas aqui, aí tu vai ou tu volta. já está melhor do que o Zoom, tá vendo? O Zoom não fazia Tu isso. só pergunta para o pessoal, professor, eu que estou vendo daqui, aparece que está na página 50. Tá? Então, só o pessoal, todo mundo na página 50, aí se a pessoa estiver na 49, ela só passa para o lado. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Então, olha só, vamos imaginar aqui, do lado esquerdo, a distribuição física. Não é isso? Eu tenho o depósito da fábrica que usa um modal de transporte para a distribuição, da distribuição para o varejo, para o depósito, até chegar no cliente. Essa é a visão do administrador de logística, o administrador de material. Do lado do marketing, ele chama de canal de distribuição. Quando o produto está ainda no fabricante, o canal de distribuição é o fabricante. Quando o produto está na mão de um centro de distribuição, eu diria que é um atacadista. E, finalmente, no final, quando ele está na loja, é um canal chamado varejista. Perfeito? Beleza. Isso aí é do lado esquerdo, a visão do administrador de material, e do lado direito é o administrador de marketing. Tá bom? Muito bem. Chegando aqui, o ciclo de distribuição física, tá? Tem vários tipos de distribuição física, tá bom? Vários tipos. Vamos tentar mentalizar isso aí, tá bom? O fabricante abastece diretamente a loja de varejo. Acontece, não acontece? Sim. Perfeito? Às vezes acontece comigo mesmo, só para, dando exemplo assim, só para eu entender, tá, professor? Às vezes eu dou exemplo assim, só para eu entender na minha cabeça se é isso mesmo, entendeu? No caso, o fabricante abastece diretamente a loja de varejo. No caso, sou eu, vamos supor, eu compro normalmente os canudinhos Paiva, que vende no Mercado Líder. Só que eu achei o cara, o fabricante, o cara que vende, que é aqui do lado da minha casa, que ele vende a R$5. No mercado eu compro a R$8,90. Então eu compro direto com ele, faço o meu produto mais barato, né? E acaba sendo assim. Então, no caso, seria isso, né? Perfeitamente, exatamente. Você fornecendo, o fabricante fornecendo diretamente para o varejista. Perfeito. Show de bola. Perfeito. Vamos lá, então, aqui. Agora, o outro exemplo é o fabricante abastece seu próprio depósito ou centro de distribuição e, a partir desse ponto, abastece as lojas de varejo. Então, eu tenho um fabricante que tem seu próprio depósito ou centro de distribuição. Então, eu tenho um fabricante aqui, vamos imaginar, eu não tenho um exemplo firme, mas vamos imaginar que a Samsung fabrica lá suas máquinas de lavar ali em Manaus, não é isso? Ali em Manaus. E tem um centro de distribuição dela mesma lá em São Paulo. Tá? Ela manda para o próprio centro de distribuição. E a partir desse ponto, ela abastece as lojas de varejo. Tudo bem? Entendi. Perfeito. Então vamos supor, basicamente assim, eu sou daqui de Belém, né? O produto, a distribuição dele é feita em Manaus. Ele está lá no Rio de Janeiro. Aí tem que ser primeiro para Manaus, para depois passar aqui para chegar para mim. Se tiver centro de distribuição dele, sim. Mas ele pode também abastecer. O segundo exemplo aqui do próximo slide, ó. O fabricante, ao invés de fazer essa logística toda aí, do Rio mandar de Manaus para cá, eu posso do Rio para um distribuidor, um atacadista aqui em Belém, o terceiro. Tá? Não é dele.
Não é do fabricante o depósito. Tá legal? Entendi. E depois ele abastece as lojas. Tá? Beleza. O fabricante, ele pode abastecer um centro de distribuição do varejista. E aí abastece as lojas de varejo. Esse é o caso, por exemplo, do Grupo Líder. O Grupo Líder tem um centro de distribuição aqui na rodovia Augusto Montenegro. Então, a Samsung manda as televisões para cá. Está visualizando isso? Para o centro dele. Eu estou no 52. É na 52? Isso, é o primeiro da 52. Então, vamos imaginar, a Samsung abastece um centro de distribuição do Líder, que fica aqui na Augusto Montenegro, e do centro de distribuição, ele distribui para todas as lojas do Grupo Líder. Tá? Então, é uma outra configuração. Concorda? Sim. Entendeu? Eu acho que eu deveria ter colocado... Entendi. Vamos supor um exemplo assim da Vanilla Doceria. Não sei se tu conhece a Vanilla Doceria. Conheço. Então, aí a Vanilla Doceria tem a Casa Vanilla e a Vanilla Doceria. Ambas são do mesmo dono, que é a Bruna, só que eles estão em lugares diferentes. Só que a fábrica dela mesma, onde ela faz os produtos dela, é ali na Rui Barbosa. Então, ela pega e distribui da Rui Barbosa lá para a Casa Vanilla, que é lá na Antônio Barreto. Então, é tipo isso que tu está querendo dizer, né? São lojas, só que uma junta todos os produtos para ser distribuído para as outras. Exatamente. Dali ele manda para as outras, ou outras lojas, né? Ou a própria loja dela. É isso que você está dizendo? É isso mesmo. Tá bom. Vamos lá. Então, o fabricante pode distribuir, o terceiro, né? Seus produtos para um centro de distribuição de um operador logístico que posteriormente entrega os produtos à loja de varejo. Tá? Pode ser também. E, finalmente, o fabricante entrega o produto diretamente no domicílio do consumidor. Eu acabei de comprar um monitor da Dell e a Dell entregou direto aqui na minha casa. Né? Isso pode acontecer. Concorda? Isso acontece muito. Então, antes de eu fechar a aula, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Aqui, como eu falei, né? Aqui no Pará. Já parou a apresentação? Não, né? Parou agora, né? Eu acho que parou. Agora, beleza. Eu vou compartilhar de novo agora uma tela. Que é o CIA, né? Que é o CIA. Tá vendo o CIA aí já? Não. Não tá aparecendo para mim. Ainda não, né? Agora foi. Agora tá abrindo aqui. Abriu o CIA. Agora eu vou abrir um site aqui chamado Calma aí. Desmelo. Calma aí, que saiu a reunião, tá aqui. Deixa eu voltar aqui para a reunião. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Abriu aí a Desmelo Distribuidora. Isso, apareceu agora. A Desmelo, cara, é uma das maiores distribuidoras que ficam aqui. É um distribuidor, aquilo que eu te falei. Como aqui no Pará a gente não tem fabricantes que colocam o seu centro de distribuição aqui, eu não tenho centro de distribuição, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó, da Procter & Gamble, aquele Protex, tá vendo aqui, Protex? Não tenho. A Protex entrega aqui na Desmelo e a Desmelo distribui para todos os supermercados, tá? Então eu tenho aqui, ó, vários produtos que são clientes. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É porque eu vou ter que mostrar o catálogo. O catálogo é muito grande. Não tem noção. Não, mas dá para ver aí Havaianas, aí esse Integral Médica, que é um negócio de suplementos também, que distribui lá para a Contém. Isso, exatamente. Isso é um exemplo de distribuição, tá? A Desmelo, aí eu tenho umas revistas aqui, ó, que mostram quais são os produtos dele, mas acho que agora não vai dar para abrir. Mas tem um monte de produto, não tem noção. Eles trabalham eles só distribuem, eles só fazem a distribuição dos produtos. Eles vão até o fabricante, fornecedor lá e saem distribuindo para o varejo, assim, para as lojas de venda. Exatamente isso. As empresas, elas tem várias distribuidoras aqui. Se eu for pesquisar no Google, aqui, ó, distribuidoras em Belém. Ó, deixa eu pegar aqui. Aí aparece
várias, não tem noção. Tem a Santa Maria, a Atalaia, Olinda, K3, MBN, são várias distribuidoras que trabalham com essas empresas que elas fabricantes, tá? Agora, um negócio interessante, cara. Um negócio interessante. Um distribuidor, geralmente, ele tem um contrato de exclusividade, tá? Então, a Procter & Gamble, de repente, faz de Mello... Oi, vamos lá. Eles têm essa exclusividade mesmo, Calil? Tem exclusividade, tem sim. Eles, vamos supor, essa exclusividade deles, como é que seria? Vamos supor, eu tenho a Honda, eu tenho a Hyundai e eu tenho a Chevrolet. Aí, se ele está distribuindo para a Honda, ele não pode fechar parceria com a Chevrolet nem com a Hyundai. Seria isso? Não, eu diria, seria diferente. Ele pode distribuir outra empresa sim. O que não pode é outra distribuidora distribuir a Honda também. Ah, entendi. Então a distribuidora pode distribuir para qualquer um. Agora a Honda não pode ter outro tipo de distribuidora. Só pode... Nesse caso aqui, eu tenho observado, por exemplo, eu estou mostrando outra distribuidora aí, olha, tá vendo? Tá visualizando aí? É a Olinda. Aí, olha, a Sakura é cliente deles. A Pilão. Tá vendo aí? Pilão, Caboclo. Isso, a Dori, é doce, você conhece. Sim. Né? Quem mais? A Ovomaltine, a Fleischmann, né? Olha aí. Então, eu não duvido muito que só eles distribuem esses produtos aqui em Belém. A Ginomoto, né? Então, eu acredito que várias distribuidoras têm um contrato de exclusividade com determinados... Pô, então agora entendi. Então, no caso, vamos supor, minha mãe ela tinha uma pizzaria lá no sul e ela, às vezes, ela só comprava com uma marca de fabricante de cerveja, assim, que era da Coca-Cola. Aí a Coca-Cola, se eu não me engano, é Heineken, tem algumas cervejas assim. Tem outras que não são da mesma, e a gente não pedia, a gente só pedia só da marca da Coca-Cola mesmo. É praticamente isso ou não? Cara, eu tenho até como responder a tua pergunta de maneira bem mais detalhada, quer ver? Olha só. Olha só. Eu vou pesquisar no Google aqui o problema da Heineken e Coca-Cola. É porque eu lembro disso, que às vezes eu chegava aqui no depósito de bebida, que eu trabalho na 99, que eu te falei. Então eu ofereço para saideiro, depósito de bebida, doceria, restaurante, pizzaria, tudo, tudo, tudo. Então eu chego às vezes numa loja de bebidas e o cara chega e fala, não, só trabalha com a Coca-Cola, com a marca Coca-Cola. Então, tipo assim, ele não tem alguns tipos de cerveja, entendeu? Ele só trabalha com aquelas marcas, entendeu? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que tem isso também, exclusividade com algum tipo de marca? Exato. Deixa eu te falar uma coisa. A Heineken, ela tinha um acordo de exclusividade, de distribuição aqui no Brasil com a Coca-Cola. Tá? Aí o que aconteceu, cara? Aí a Heineken holandesa comprou a Schicariol. Tá? Não sei se você soube disso. E aí, a Schicariol aqui no Brasil já tinha uma cadeia de suprimentos pronta de fabricação e distribuição de cerveja. E aí a Heineken começou a fabricar também aqui no Brasil. Né? Isso faz pouco tempo. Tá? E aí o que aconteceu? A Coca-Cola falou, opa, não, a gente tem um contrato aqui, tá? E só eu posso distribuir Heineken no Brasil. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um acordo. Olha, cara, a Coca-Cola comprou a Heineken já tem um tempão. A Heineken comprou. Deixa eu ver isso aqui. A Heineken compra Schicariol. Só para você ter uma ideia, ó, a Heineken comprou em 2017. Tá vendo a notícia aqui no valor? Aqui, ó. A Heineken compra dona do Carioca por 60. Olha, 13 de fevereiro de 2017. Agora, se eu botar aqui Heineken e Coca-Cola. Olha quando fizeram um acordo. Heineken e Coca-Cola fazem acordo.
19 horas atrás. Então, eles estavam brigando na justiça desde 2017. E só agora parece que vai sair, né? Só agora a Coca-Cola vai manter a distribuição da Heineken, mas a Heineken também distribui as suas cervejas também. Não vai ter problema. Parece que até a Ambev vai estar na briga. Então, outro exemplo, cara, é o exemplo também, quer ver, quando o Jeep tinha um acordo com a Ford, tá? Isso lá Não, isso aí do Jeep que tu tá falando é aquele... não, era Fremont, né? A Fiat com a Dodge Journey, né? Que aí outra lançaram... coisa. Não Outra foi? coisa. Eu também conheço esse caso aí. Mas olha, o caso É. mais interessante de distribuição, de fabricação, é o da Ford com o Jeep. Aham. Então, a Ford era dona da marca Jeep no Brasil. Tanto que quando o Jeep começou a fabricar um Jeep, há muito tempo, ele chamava de Willys, né? E aí, quando o Jeep resolveu vir para cá vender esses que estão aí, bonitões aí, Compass, não é isso? Quais são os Aham. nomes? Compax, Renegade. Isso, Renegade. Aí o que aconteceu? A Jeep não poderia colocar a marca dela na carroceria, porque a Ford era dona da marca aqui no Brasil. E aí eles fizeram um acordo e aí assim a Jeep começou a vender no Brasil e é um sucesso estrondoso, como a gente conhece, né? É um maior fabricante de veículos. Bastante. Então, cara, eu acho que é isso aí por hoje, beleza? Show de bola. A gente não fez intervalo? Não, mas aí também acabou mais cedinho, aí também foi tudo certo. Saiu elas por elas. Mas deu para pegar tudo certinho. Perfeito. Então, na próxima aula, a gente vai falar ainda de cadeia de suprimentos, alguns detalhes importantes, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula, cara. Espero que você tenha gostado. Show de bola, subiu aí, que eu não paro de falar também, que eu estou sempre aí te interrompendo, aí, te perguntando. Mas é isso, é assim mesmo, que é o bom que eu aprendo, né, cara? E aí Não, é isso mesmo. Eu fico triste quando a turma está cheia. É difícil. Quando a turma está cheia, eu vou pedir pro pessoal levantar a mão. Levanta a mão aí, galera, né?